Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 252, eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tô bem, eu estava fazendo uma conta. Uma continha? Uma continha. Se a gente contar realmente, desde a primeira vez que nós falamos sobre informática na rádio, sabe que acho que esse é o programa 2252, por aí. 2200? Não, estou chutando, mas é alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E a gente tem um pouco aquela sensação dos professores que têm alunos a cada ano, e a gente fala, passa ano, sai ano, os caras voltam sempre com as mesmas dúvidas. Será que eles não aprendem? Não, são alunos diferentes, né? E no rádio, realmente, nesse programa que se destina principalmente a tirar dúvidas de informática, muitas das dúvidas são repetidas devido à alta rotatividade do rádio. Tem gente que está descobrindo o programa hoje, agora, nesse momento, um programa que fala de informática, não tinha ouvido antes. Então, a gente repete dúvidas, pelo menos as mais frequentes, porque o nosso destino é tirar dúvidas principalmente de pessoas iniciantes, pessoas que estão apanhando com o computador pela primeira vez. Se você tiver alguma dúvida, ou se você não for um iniciante, for um expert, como por exemplo Oswaldo Silveira ou José Ribeiro da Silva, são dois e-mails que eu vou ler daqui a pouco. Se você for um expert, você pode mandar dicas, respostas, nos ajudar na parte técnica desse programa. Tanto as dúvidas quanto as dicas podem ser mandadas por e-mail. O nosso endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br e faz o seguinte, quando você mandar o seu e-mail para esse endereço, o info@redeeldorado.com.br, não se esqueça de, no campo assunto, escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Ao fazer isso, você estará entrando com uma espécie de senha, para que a gente, ao abrir aqui a caixa postal da imensa quantidade de e-mails que a gente recebe diariamente, a gente possa rapidamente selecionar aqueles que são de ouvintes e aqueles que não são, e portanto se tratam normalmente de spams. Então, para você não ser confundido com spam e ter o seu e-mail garantidamente lido, impresso, para que a gente possa ler aqui no ar, então coloque no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. Nós temos uma dica aqui do José Ribeiro. O José Ribeiro, de onde que ele é? Pará de Minas, é isso mesmo. José Ribeiro manda duas dicas, na realidade. Uma delas é bastante trabalhosa, seria ditar uma série de comandos aqui pelo microfone. Não vai dar certo, então nós vamos transformar essa dica no Infodrops, viu, Tarcísio? Colocar no site. Eu acho que sim, né? É uma dica, mas a segunda, né? Não, a segunda que eu estou me referindo, porque ela é muito interessante, porque ele diz o seguinte, tem muita gente, a gente fala mal do Internet Explorer, e com razão. Ele é alvo de a maioria dos ataques de vírus, ele dá pau constantemente, ele tem problemas, e ele diz, existe uma maneira de restaurar através de linhas de comando, em executar e dando uma série de linhas de comando. Só que é muito complicado ler isso por microfone, nós vamos colocar no site. O site é www.intermatica.org. Mas a outra dica do José Ribeiro é referente ao assunto que nós discutimos já há alguns programas. Quando você apaga todos os arquivos do seu HD, e quando você reformata o HD, para poder, por exemplo, doar o computador virgem, na realidade, o conteúdo não é apagado de verdade, apenas é mudado o índice. E algum hacker pode, através de software adequado, pode recuperar o conteúdo. Então é um perigo. Então diz aqui o José Ribeiro que muitos fabricantes de HD em seus sites fornecem um kit de ferramentas. Uma ferramenta chama Zero Fio. E o que ela faz, Tarcísio? Enche de zeros. Enche de zeros, quer dizer, na o realidade... próprio nome já diz, né? Mas o Oswaldo Silveira diz o seguinte, olha, eu achei um software, um freeware, um software gratuito, que pode ser encontrado em www.killdisk.com. Killdisk é mate o disco, né? Kill, K-I-L-L, D-I-S-K.com. É um freeware. Mas o que ele faz? Faz exatamente o que faz aquele Zero Fio. Ele enche o HD
do mesmo código, seja de código. Não importa se é 0, se é FF, se é 1... Não, como fazem nas agências de publicidade. O que importa é que a ideia, né, para que você possa efetivamente eliminar, não apagar, mas eliminar mesmo os dados de um dispositivo de armazenamento do tipo disco rígido, e agora, né, a gente pode até dizer dos pendrives também. Você, ao apagar arquivos de um disco rígido ou de um pendrive, ou mesmo até no caso de formatá-los, é claro que no caso de formatação, o mecanismo para recuperar os dados é um pouco mais complicado, mas é possível. Por quê? Porque quando você apaga dados ou até formata, os códigos em cada espaço físico do disco rígido ou da mídia de armazenamento, eles não são efetivamente apagados. Tipo passar uma borracha ou escrever um 0, por exemplo, em cima, um espaço em branco em cima. Eles ficam lá. O que acontece apenas é que o disco recebe toda uma nova formatação, uma nova marcação, para que novos dados possam ser escritos nele, nos mesmos espaços que estavam localizados aqueles dados anteriores. É claro que com a utilização, com o tempo, de um certo tempo de utilização do disco rígido, você vai acabar realmente sobrescrevendo uma boa parte dos dados. Tá? Mas você não vai ter garantidamente isso realizado. Então, para que você efetivamente apague os dados, você precisa de uma ferramenta desse tipo, do tipo QDisk, ou mesmo esse zero fio aí, que foi indicado aqui pelos nossos ouvintes, para que você possa ter certeza de que seus dados, principalmente aqueles sigilosos, né, sejam apagados antes de, por exemplo, você efetuar uma doação do seu computador. Ou jogar fora. Ou jogar fora até. Tarcísio, é que você vai jogar fora, aí eu acho que é mais fácil dar uma martelada na HD e pronto, entendeu? Aí ninguém recupera, né? Mas se for o caso de doação, é óbvio que você não vai dar uma martelada no disco rígido, porque senão você vai dar um computador que não serve para nada. Não serve para uma pessoa, né? O Udo Platz. O Udo Platz é um ouvinte antigo nosso, e tem um nome até, Udo Platz, um nome inusitado, tanto é que por isso que eu lembro muito bem do nome dele. Posso adivinhar por que você lembra do nome dele? Udo, o primeiro nome dele, aliás o nome, né? Platz deve ser o sobrenome. Udo é o nome de um personagem de uma daquelas séries inspiradas em Jornada nas Estrelas. Udo. Você lembra quem era? Que era daquela que tinha a estação espacial. Certo. Nine, alguma... Deep Space Nine. Deep Space Nine, exatamente. Exatamente. Era um cara que tinha um poder de transformação. Ele era tanto é que ele tinha uma cara esquisitíssima, porque ele criava uma espécie de rosto para poder se comunicar com as pessoas. Exatamente, né? Era o Udo, lembra dele? Udo. Então, mas eu só fiz a menção porque o Perluigi... bem, eu não vou revelar a identidade secreta do Perluigi. Um dia a gente revela. Agora, o Udo Platz, ele já nos mandou dúvidas assim fantásticas. Essa, pelo jeito, ele está muito impaciente para saber a resposta, porque além de mandar essa, ele já mandou mais 2 e-mails dizendo, escuta, eles não vão responder. Aí mandou um e-mail para a rádio, escuta, mas esses caras não vão responder? Eu não sei se nós vamos conseguir responder. Ele diz o seguinte, não estou conseguindo gravar as músicas que ouço online. Ele buscou ajuda no Guia do Hardware, que é um site fantástico, hein, pessoal? É www.guiadohardware.net. Certo. Aí foi lá em /dicas/ gravando, /sons, /stream, /usando, /audacity.html. Certo. Mas não consegui nada. Me sinto como sujeito que, seguindo as instruções de como dirigir um carro, entra nele, pisa na embreagem conforme indicado, engata a primeira conforme indicado, pisa de leve no acelerador conforme indicado, solta devagar a embreagem e nada. É que as instruções previamente não falaram em ligar o motor. Certo. O que eu faço? Não me responda a ligar o motor, que não tem graça, seria uma piada sem graça. Udo, não vou dizer para ligar o motor, mas você tem o Audacity? Quer dizer, você instalou o Audacity? Não, eu imagino que sim, né? Bom, o Audacity, para quem não sabe, é um software relativamente simples, desses que servem para editar sons. E é gratuito, né? É gratuito. Ele é um freeware. Então, se você já ouviu falar, por exemplo, em SoundForge,
Se você já ouviu falar, por exemplo, em Coedit, aquele outro famosíssimo, agora está me fugindo o nome também, Pro Tools. Todos esses softwares têm suas versões comerciais caras e servem para fazer edição de som, inclusive profissionalmente e de forma a aplicar diversos filtros, para poder limpar o som, editá-lo, enfim, há muitíssimos recursos para lidar com o som. Todos esses softwares dispõem ou disponibilizam a possibilidade de você gravar sons também diretamente. Então, se você quiser, você pode acoplar um microfone no seu computador, configurar qualquer um desses softwares para gravar, por exemplo, a sua voz. Ou então, configurar esses softwares para gravar som que entra via linha, som de linha. Aquele plugzinho line, né? Você tem o mic e o line. Exatamente. O speaker é a saída. É a saída. O mic é para entrada de microfone, o line é para entrada também de sinal. Acontece que o mic e o line têm impedâncias diferentes. Por isso não pode trocar um com o outro. Exatamente. Bom, o Audacity não tem toda essa sofisticação, mas ele permite também, é um software que você pode baixar, né? Se não me engano, em www.audacity.com você acha lá. Você baixa, instala no seu computador. Com Y no final, né? Isso, é City de cidade, né? Isso. Você instala no seu computador, coisa que eu imagino que o Udo já tenha feito. E no próprio Audacity existe um lugar, né, na barra de menus ali, na realidade, na barra de botões de configuração do Audacity, que fica logo abaixo da barra de menus, tem um lugar onde você define qual é o tipo de entrada que você está desejando. Se é entrada via microfone ou entrada de linha. Tá? No caso, se você vai gravar um som que entra no computador via streaming, quer dizer, apesar dele não estar entrando fisicamente via um plug conectado na entrada line, né? Ele é tratado como um som que está entrando em linha. Então você tem que deixar essa opção do Audacity em linha, não em microfone. Tá? Ela inclusive vai mexer, ela vai alterar diretamente a configuração do Windows, porque o tipo de entrada na gravação também pode ser feita diretamente através de painel de controle no item Sons. Você ali pode definir qual é o tipo de entrada para efetuar eventualmente uma gravação, se é entrada via microfone ou entrada de linha. Quer dizer, mas o próprio Audacity se encarrega de fazer isso quando você define, porque ele vai lá no Windows e já faz essa mudança para você, né? Se você não está achando isso no Audacity, você pode fazer isso no Windows, né? Sabe aquele alto-falantezinho que fica ali embaixo, naquela barra de status do Windows? Então, dá um clique duplo nele e vai se abrir uma espécie de mixer. Quer dizer, virtual, é claro. Com aqueles botões deslizantes. Exato, né? Com aqueles botões virtuais deslizantes, onde você pode ajustar o som de CD, o som dos alto-falantes, o som geral, enfim, qualquer tipo de som. No menu desse cara que abriu aí, né, dessa botoeira, dessa espécie de mixer. Dessa espécie de mixer, no menu você pode selecionar para que apareçam os dispositivos de gravação também. E nos dispositivos de gravação, aí você vê se está lá selecionado microfone ou linha. Ou mixagem. Mixagem também funciona. Tá? Então, tente selecionando primeiro linha ou depois selecionando mixagem. Quer dizer que o cara pode até cometer um karaokê? Pode. Pode perpetrar um karaokê? Pode. Porque para karaokê ninguém canta, as pessoas perpetram. É verdade. Bom, de qualquer forma, tenta fazer isso. Se nada disso funcionar, Udo, tá? Quer dizer, se você... primeiro vai pelo Audacity. Se você já fez isso e não funcionou, então faz outro teste. Deixa a entrada em microfone mesmo, conecte o microfone no seu computador, na entrada mic, e fale algumas palavras para ver se o som está entrando efetivamente. Porque se nem através de microfone você consegue gravar coisa alguma, então aí provavelmente o teu problema não está no Audacity, nem nas entradas de captura de som, de linha, etc. Pode estar no driver da placa de som. Pode ser que ele não tenha sido instalado.
né? Então aí é um caso de verificar qual é a sua placa de som, e de certa forma é quase como você tem que ligar o motor do carro, né? Ou seja, você tem que fazer a placa de som funcionar, dar partida para você poder usar os recursos dela, tá? Então a forma de você verificar se é problema na placa de som ou não é primeiro fazer um teste com o microfone. É claro que se você conseguir gravar alguma coisa via microfone, aí tudo bem, teoricamente tem que funcionar via linha também, né? Mas se você não conseguir nem via microfone, nem via linha, de forma alguma gravar som algum, então muito provavelmente, não digo que a placa de som esteja pifada, mas pode ser que o driver adequado para aquela sua placa de som não tenha sido instalado ou está funcionando erradamente, né? Não está funcionando corretamente. Tá, aí é o caso de você verificar qual é o fabricante da tua placa de som, normalmente alguma Realtek, algo parecido assim. E aí procurar o driver para ela na própria internet, no site do fabricante, para poder despertá-la, vamos dizer assim, fazê-la funcionar. Eu há pouco tempo tive um problema parecido, viu, Pierluigi, com um notebook. A minha filha viajou, ela se mudou lá para Santa Catarina, né, para aquela região, inclusive próxima a de onde ocorreram as enchentes, e é claro que toda a família ficou muito preocupada. Então a gente achou um meio de se comunicar facilmente. Então a gente resolveu instalar em todos os computadores da família o famoso Skype, para que a gente possa entrar até em videoconferência, tá? E matar as saudades. Bom, de qualquer forma, eu deixei com ela um computador e o miserável não funcionava de jeito nenhum, nem com entrada de linha, nem com entrada de microfone, instalando o driver da placa não funcionou. Ou seja, a placa de som dele estava pifada. Estava realmente com problemas. Aí o que eu fiz? Eu escolhi uma câmera dessas, webcam, que também tem microfone. Só que aí a entrada é via USB. E ela tem o software próprio. Então eu resolvi o problema por aí, né? Então, você bypassou a placa de som. Ignorei a placa de som e usei a entrada via USB e o driver da própria... Porque a saída de som estava funcionando. O que não funcionava é nada referente à parte de entrada de som, né? Nem de microfone nem de linha. Então, Udo, em último caso, pode ser uma alternativa também. Quer dizer, você adquirir uma dessas webcams que tem uma... Caso você conclua que a placa de som esteja com problemas, né, e você não consegue dispará-la de jeito nenhum, então talvez uma câmerazinha, tipo webcam, que tem microfone embutido, aí você... ajusta o sistema para que o microfone funcione da câmera e não o microfone da placa, né? Não a entrada de mic, mas sim a entrada USB, seja a padrão. Aí você provavelmente vai conseguir fazer todas as suas gravações conversando com a câmera, tá certo? Em vez de conversar com o microfone. Agora, Tarcísio, temos aqui... Você já notou uma coisa, Tarcísio, que hoje em dia o computador virou, entre outras coisas, virou quase que um estúdio. Estúdio de gravação, né? Você vê, por exemplo, aqui o Carlos Alexandre, ele ouviu a dúvida da Maria, estou procurando até um e-mail que ela mandou de novo, não estou achando, mas a Maria há muito tempo mandou, disse que não conseguia gravar CDs e DVDs. Aí o Carlos Alexandre, que aliás está pegando no pé do Tarcísio, porque está dizendo... mas chegou mais tarde, porque já falamos disso no último programa, houve realmente um ato falho, né? Eu acho que eu cheguei a comentar que era Catatal, Babalu, a gente acaba bagunçando tudo, né? Agora... E ele até menciona aqui que o nome do ajudante Pepe Legar, El Cabong, né? Que era a violonada que ele dava na cabeça das pessoas, é o Babalu. Mas diz aqui, para resolver... Não se esqueça disso. Para resolver o problema da Maria, ele diz o seguinte, olha, tem duas possibilidades, ela atualizar o firmware, mas aí precisa de conhecimento técnico, ou instalar uma versão mais recente do Nero, provavelmente a versão 7, ou pode ser uma boa, pode ser até a 6.6.0.3, que deve ser imediatamente anterior à versão 7, né? Então ele sugere para Maria para instalar uma nova versão do Nero, que é uma solução. Aqui tem falando em Santa Catarina, que eu disse que a minha filha estava se mudando para lá, tem uma dúvida aqui do Maurício, que é de São João Batista, lá em Santa Catarina.
ele diz que está encontrando problemas na hora de restaurar o computador dele. Faz todo o procedimento correto, porém quando o computador reinicia aparece a seguinte frase: falha na restauração do sistema, etapa F. Gostaria de saber o que pode estar acontecendo, pois das outras vezes que restaurei o sistema sempre obtive sucesso. Bom, provavelmente o ponto de restauração que você está escolhendo, quer dizer, você não define muito bem no e-mail, né? Uhum. Qual é o tipo de restauração que você está querendo fazer, e por que você está restaurando, né? Veja, há dois tipos de restauração que eu posso imaginar. Um deles é aquele referente à criação numa certa data de um ponto de restauração no Windows. Esse recurso já está disponível desde o Windows XP. Então, para quem tem o Windows XP ou o Windows Vista, vai aí uma dica muito importante e interessante você ter. Se o seu computador com Windows XP ou Vista, hoje, neste momento, está funcionando legal, bala, beleza, sem problema nenhum, você tem certeza que ele não tem vírus, que não tem nada atrapalhando a performance do seu computador, está tudo funcionando redondamente bem, vamos dizer assim, então faz o seguinte, cria um ponto de restauração, hoje, tá? O que é criar um ponto de restauração? É gravar em algum lugar do seu disco rígido toda a configuração atual do seu computador, bem como os arquivos que dependem, ou que definem essa configuração, tá? Por que isso? Porque se um belo dia entrar um vírus, ou você instalar um programa que bagunce a ordem do teu computador, deixando-o lento ou coisa parecida, você pode voltar no tempo. O ponto de restauração é uma espécie de máquina do tempo. Você consegue retornar a exata configuração do seu computador naquela data onde você criou o ponto de restauração. Recentemente restauraram a famosa Última Ceia de Leonardo da Vinci, porque quando ele a pintou, ela estava linda de morrer, com as cores todas brilhantes, só que Leonardo da Vinci era um inventor e usou pigmentos de origem vegetal, e eles se degradaram com o tempo. Então restauraram, ou seja, voltaram no tempo, fizeram a Última Ceia, voltaram a ter o aspecto que tinha quando foi. É isso que quer dizer restaurar. Exatamente. Aliás, você sabia que em Ouro Preto, acabei de voltar de lá recentemente, no curso técnico deles, tem curso de restauração de obras de arte, né? Porque que é, lá nada mais justo, né? Nada mais justo do que tanta obra lá para então, o computador, ao ser restaurado, o que você faz? Você volta naquela condição maravilhosa em que ele estava antes de acontecer a bagunça. Jardim, né? Tá? É Mariana. Não, está em Congonhas. Congonhas. Eu fui para Congonhas também. E não vi as obras de Aleijadinho, porque tive que dar 4 palestras no mesmo dia. É sempre assim. Bom, de qualquer forma, essa é uma possibilidade, tá? Você, bom, estava dizendo por que é importante criar um ponto de restauração. Então vamos imaginar que o Maurício tenha criado um ponto de restauração e ele está tentando retornar. E aí está dando falha de restauração do sistema naquele ponto. Maurício, se for esse o problema, ou você não vai conseguir restaurar, ou tente, se existir, restaurar por um ponto que você tenha criado anteriormente a esse. Tá certo? Você está tentando voltar no último, tente voltar no penúltimo ponto de restauração. Quem sabe, né, o último ponto de restauração não tenha sido criado adequadamente. Tarcísio. Agora, se tudo que eu falei não proceder, se a restauração que você está tentando fazer é de outro tipo, sim, deixa eu explicar. Quando a gente compra um computador hoje, principalmente computador desses que são produzidos em linha, de marcas... Computador de marca, vai. Um computador de marca, basicamente. Os computadores hoje, eles vêm com um CD de restauração. Ou seja, se você fez uma burrada enorme no seu computador, nada mais funciona, você pode colocar o CD de restauração e restaurar o computador na exata configuração que ele tinha quando ele veio de fábrica, quando ele saiu de fábrica. É claro que esse CD de restauração é um CD tipo último recurso, né? Porque aí você vai perder todos os dados e todos os trabalhos que você efetuou no seu computador desde a compra. Assim, o problema é que não vai dar para recuperar mais nada mesmo. Você já chegou a essa conclusão. O computador nem está funcionando mais, o sistema operacional está dando pau direto, quer dizer, nada mais funciona direito.
Aí, como último recurso, você pode usar os chamados CDs de restauração, tá? Se for o caso, Maurício, de um CD de restauração, é isso que você não deixa muito claro no e-mail, eu sugiro que você entre em contato com o fabricante. Tá certo? Porque aí você não está conseguindo restaurar a partir de uma garantia dada pelo próprio fabricante, tá? Tarcísio, você é feliz? Sim, eu sou feliz. Então cria um ponto de restauração. Vai ver, no futuro você pode estar numa situação meio trágica, assim, você volta exatamente no momento que você fosse assim, você imaginou se a vida fosse... Você sendo feliz nesse momento, você fala, bom, para prevenir eventuais desgraças futuras, não, e o ponto de restauração do ser humano seria muito interessante se ele voltasse na idade que ele tinha também. Bom, mas aí todo mundo criaria um ponto de restauração lá nos seus 20 e poucos anos de idade, e assim quando chegasse na nossa, ou até menos, né? Aí retornaria aquele ponto de restauração. E o ideal seria se o ponto de restauração fosse apenas do ponto de vista físico e não mental. Exatamente. Aí seria... Tarcísio, dá tempo de mais uma dúvida? Rapidamente, Sidney, sim. da cidade Ademar. Vídeos baixados no Emul, que é aquele software de compartilhamento com outros computadores, no formato MPG e gravados no Nero em DVD de dados, consigo assistir normalmente em meu DVD player. Já os vídeos baixados no formato AVI e convertidos para MPG no programa Format Factory só passam o vídeo sem áudio. O que pode estar acontecendo é que não é o mesmo MPG, né, Tarcísio? Na realidade, não é exatamente. Pode ser que ambos estejam criando o MPG, tanto é que o vídeo está sendo mostrado. O problema é que um programa está codificando a parte de som e o outro não. Tá? A gente volta a falar já já. Vamos fazer agora o intervalinho? Segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco e vamos falar um pouquinho mais a respeito. Segura aí, já já a gente volta. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. A internet, sem dúvida, se tornou uma imensa biblioteca de textos, sons, imagens e vídeos. Se você quiser saber qualquer coisa, entre num site de busca e pesquise. Alguma coisa sobre o assunto pesquisado com certeza vai aparecer. Os vídeos educacionais ou que simplesmente ensinam a fazer alguma coisa, desde como tirar manchas até como instalar um sofisticado software no computador, são cada vez mais frequentes. Para encontrar esse tipo de vídeo, existe um site que reúne mais de 1.700 links para vídeos que ensinam um monte de coisas. Vai desde consertar um despertador até consertar um carro ou mesmo até um computador. Trata-se do How Wonder 2, um site que nos foi indicado pelo ouvinte do programa Plug Eldorado, o Oswaldo Silveira. Bem, para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 921. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O ouvinte do programa Plug 700 aqui da Rádio Eldorado, o José de Siervi, ele nos enviou uma dica bastante interessante a respeito de um conversor de arquivos de áudio e vídeo para diversos formatos. Ele é gratuito, só que tem um problema. Ele tem uma limitação de 5 minutos para cada conversão. Em outras palavras, se o seu arquivo de áudio ou o seu arquivo de vídeo a ser convertido durar mais do que 5 minutos, o que é bastante normal, ele só vai conseguir fazer a conversão para os primeiros 5 minutos, né, ignorando o restante. Bom, esse conversor descoberto pelo José de Siervi é o Chilisoft Video Converter, e ele pode ser baixado a partir de uma página cujo URL é bastante comprido, bastante complicado, e portanto será bastante difícil você conseguir anotá-lo. Para facilitar, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e a seguir procure o Infodrop número 345. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado de número 252. Lembrando mais uma vez que o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode mandar suas dúvidas ou dicas de internet, de informática de modo geral, é o info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre que no campo assunto, você deve colocar o nome do programa, Plug Eldorado, justamente para que o seu e-mail chegue aqui, para que a gente possa saber que é um e-mail de um ouvinte e não um spam, tá bom? Tarcísio, a gente estava lendo a dúvida do Sidney, resumindo rapidamente, vídeos baixados no formato MPG, diretamente do Emule, e gravados com o Nero, ele consegue assistir e ouvir no DVD player. Uhum. Já vídeos baixados no formato AVI e depois convertidos para MPG no programa Format Factory, Certo. aí passa só vídeo sem o áudio. Então, Agora, sem querer... O que está acontecendo, basicamente, é o seguinte, é o problema na codificação. Né? Na codificação. Agora, ele baixa no Emule o vídeo pronto, MPG, e o Nero reconhece o MPEG, né? O MPG, que seria o MPG 2, é o Layer 2 que eles chamam, né? O MPEG 2 ou MPEG 1 até. O MPEG 3 é o famoso MP3, né? Tá? Que é um formato de áudio, na realidade. Mas o MPEG 1 e o MPEG 2 são formatos de vídeo que o Nero reconhece e grava num DVD. Então, quando ele baixa o MPEG do Emule, ele não precisa converter, ele já está baixando o MPEG pronto, com vídeo e áudio, tudo funcionando. Agora, quando ele baixa um AVI, que é um outro formato de vídeo, que é o Audio and Video Interleaved, tá? E aí converte para MPEG, usando, no caso, aí o programa Format Factory. Pois é, esse processo de conversão para MPEG é que está falho, ou seja, está sendo convertida só a parte de vídeo, mas não o áudio. Quer dizer, na realidade, o culpado da história é o Format Factory, não porque o software seja culpado, pode ser até que seja ele, ou uma configuração desse software esteja incompleta. Agora, provavelmente, está faltando um codec. Mas a solução, Tarcísio, está sendo dada aqui por um outro ouvinte. Por acaso? Por um acaso. Por um acaso. Um outro ouvinte, que eu estou tentando achar o nome dele, é o Edson Plácido. Ele diz o seguinte, bom, ele tem 47 anos, está na flor da idade, né? Na flor da idade. Sou ouvinte de carteirinha do programa há mais de 3 anos. Confesso que estou viciado e se perco algum programa tenho crise de abstinência. Certo. Que só passa depois quando ouço a repetição via Moacir ou o site da Intermática, www.intermatica.org. Eu gostaria de compartilhar um ótimo conversor de formatos. Então, atenção, Sidney Oliveira da Cidade Alemã. É gratuito, que é o Switch Sound File Converter. E ele diz, olha, ele até me mandou uma amostra de tela. Atenção, o que ele faz na sua caixa de ferramenta? Edita áudio, converte áudio para praticamente todos os formatos, copia para disco, grava áudio, mixa trilhas de áudio, extrai trilhas do CD para o PC, converte texto em fala. Uhum. Cria tipo um diapasão, tom de texto, corta, fatia arquivos de áudio muito longos, muito grandes, ele consegue fatiar, ele consegue gravar áudio na internet, streaming, né? Transcreve para notação musical. Toca guitarra e outros instrumentos, faz tudo, desgraçado. Bom, pelo menos no que diz respeito a áudio, né? Ele faz tudo. Faz tudo. Eu estou vendo aqui pela amostra de tela, desse agora, NCH Toolbox. Agora, acho que é um bom conversor de áudio, mas acho que não de vídeo, né? Tem uma abazinha com a palavra vídeo, é exatamente isso que eu ia comentar. Uhum. É esse NHC, é isso? Não, é Switch Sound File Converter. Certo. Tá, esse é o nome do software. Tá, e depois... depois ele fala de um outro, que é ou não, eu não sei que amostra de tela é essa, acho que é do próprio, né? Do próprio. NCH Toolbox. É esse mesmo. Se for outro, procure por NCH Toolbox, porque nessa tela tem
também, além das opções de áudio, opções de vídeo, telefonia, ditado. Bom, e sobre, né? O sobre é só para dar as informações a respeito do próprio Quem está software. interessado nesse conversor, que talvez não resolva totalmente o problema do Sidney, porque está cuidando da parte de áudio, não sei se cuida também da parte de vídeo, ele está no www.nch.com.au. AU que é Austrália, né? Eu acho que é. Ou Áustria. Bom, sei lá. Bom, de qualquer forma... Eu tenho um ouvinte que me disse, eu só estava em dúvida, o que será .cc? É Turquia. Turquia, CC. Eu não sei. Tudo a ver, tudo a ver, né? Tá certo. Na realidade. Bom, de qualquer forma, eu queria lembrar o seguinte, e lembrar principalmente aqui ao Sidney, né, que nos enviou a dúvida a respeito do problema da conversão aí, do AVI para MPEG. Existem vários outros softwares, além do Format Factory, que servem justamente para esse propósito de transformar AVI para MPEG. Tá? Tente, por exemplo, no Google, procurar por AVI 2 MPEG. O 2, no caso, é usado como símbolo de to. AVI 2 MPEG. Certo. Se você escrever AVI 2 MPEG no Google, você vai encontrar pelo menos uma meia dúzia de softwares, alguns deles gratuitos, que servem para esse propósito, além do Format Factory. Outra dica que a gente pode te dar é a respeito de um pacote de codecs muito interessante que você encontra no Baixa Aqui, você encontra no Downloads, enfim, nesses... Aquele Lite, né? K-Lite. É o K-Lite K-Lite Pack. É K-Lite, Lite, né, no caso, Codec Pack. Se você procurar no Google também, e se não me engano, a gente chegou a fazer um infodrop a respeito desse K-Lite Codec Pack. É um pacote de codecs, né, de codificadores e decodificadores, tanto de áudio quanto de vídeo, que uma vez rodado, instalado no seu computador, aumenta muitíssimo a capacidade do seu computador efetuar codificações de vídeo e áudio. Tá? Então muitas coisas que, por exemplo, não funcionavam, vídeos que não rodavam no seu Windows Media Player, por exemplo, passam a rodar depois de você instalar esse K-Lite Codec Pack. Tá? E os próprios trabalhos de conversão também, obviamente, ficam muito mais bem assistidos pelo K-Lite Codec Pack, e pode ser até que o próprio Format Factory passe a funcionar adequadamente para essa conversão que você está fazendo, ou tentando fazer. Agora, tem uma dúvida aqui do João Garcia, de Cerquilho, São Paulo. Cerquilho fica perto de Tatuí. Fica entre Tatuí e Tietê, acho. Bom, de qualquer forma, o João Garcia diz o seguinte. O que ele diz? Uso internet de banda larga com o meu irmão, que por sinal é meu vizinho. Ótimo. Comprei uma placa PCI Wireless e dessa forma compartilho a sua rede com o meu irmão. Para que a comunicação entre o seu roteador e a minha placa wireless fosse boa, liguei à placa de wireless uma antena externa, substituindo a interna de baixo alcance, que vem parafusada à placa. Eu mesmo me aventurei na construção da antena, inspirado em sites específicos de confecção de antenas de micro-ondas. O João Garcia, antes de eu continuar a leitura, por favor, mande o endereço desse site, porque tem mais gente interessada nisso. Nossa, se tem. Especialmente porque dizem que obtive um ótimo resultado. Você mora numa chácara, né, Pierluigi? Eu moro numa chácara. Imagina, você tem a antena wireless, por exemplo, lá no seu computador, você pode levar o notebook ali a 100 metros. A 100 metros, até a cocheira. Sei lá, até a cocheira da chácara. Até a cocheira. E aí usar aí o computador sem problema nenhum. Então, por favor, mande o endereço do site que dá essa receita de confecção de antenas de micro-ondas, né? Agora diz aqui o seguinte, eu tenho uma dúvida cruel. Como os roteadores e celulares usam frequência na faixa de micro-ondas, é possível que tais radiações afetem a saúde das pessoas que ficam perto delas ao longo do tempo? Pode cozinhar o cérebro, né? Não, veja bem, João Garcia, não tem perigo, deixa eu te explicar por quê. Micro-onda é um termo muito genérico para uma faixa muito grande de frequências. Se é a mesma coisa que eu falasse, faixa de luz visível,
Ora, a faixa de luz visível vai do vermelho ao violeta. Do vermelho ao violeta, você dobra a frequência praticamente. No vermelho você tem uma frequência, no violeta você tem o dobro da frequência. Você tem uma oitava inteira, falando em termos musicais. Você chega a dobrar a frequência. E a faixa do visível é extrema. Quando a gente fala faixa de luz visível, é extremamente estreita. Por exemplo, faixa de ultravioleta. A ultravioleta causa câncer. Espera aí. Mas qual? Qual? Porque tem ultravioleta A, ultravioleta B, a faixa é muito grande. Mesma coisa, raio-x. Tem raio-x mole e raio-x duro. Tem efeitos diferentes. Micro-onda também. O micro-onda que cozinha, esse que o Tarcísio fez agora, a piada de dizer pode cozinhar o cérebro, tem uma faixa de frequência diferente entende? Do celular. Seria a mesma coisa que você falasse. E depois a intensidade do sinal não é nada de preocupante, não é nada de extraordinário. Aquela válvula que fica dentro do forno de micro-ondas tem uma potência desgraçada, aquela válvula. Tanto é que se você colocar dentro do micro-ondas qualquer objeto metálico, saltam mini raios entre a carcaça metálica do micro-ondas e o objeto metálico, faíscas, com milhares de volts, porque aquilo tem uma potência enorme. Agora, micro-ondas utilizado em celular, micro-ondas utilizado em wireless ou coisa desse tipo, tem uma potência baixa. Inclusive o celular, de propósito, a potência é muito baixa, para que ele tenha, de propósito, um alcance muito limitado, de maneira a você não invadir a área de serviço de outra antena, para ficar só naquela célula, naquela área. Aliás, por falar em célula, uma notícia interessante, né, para aqueles possuidores, proprietários de celulares que têm o sistema Symbian. E o Symbian, no fundo, é o sistema operacional para atingir a internet via celular. Né? A maioria dos celulares hoje usa, né, esse sistema operacional. Não digo a maioria, mas uma boa parte dos fabricantes optou pelo sistema Symbian como sendo o sistema padrão para os seus celulares que têm acesso à internet, tem uma série de outras funções, né, do tipo aplicativos que você pode instalar no seu celular, joguinhos, como existe uma oferta muito grande desses aplicativos, joguinhos, ou mesmo browsers, né, para acessar a internet, que utilizam o sistema Symbian, então muitos fabricantes optaram por esse sistema. Por exemplo, então se você tem um celular que utiliza o sistema Symbian, tem uma novidade interessante. O Google disponibiliza para os celulares que têm esse sistema Symbian um aplicativo que é o Google Maps. Você pode instalar o Google Maps no próprio celular. Tá? E o que é esse aplicativo? Você simplesmente, ainda mais se esse seu aplicativo, se o seu celular tiver um GPS, esse aplicativo ele localiza você, localiza os satélites, te localiza pelo GPS e te coloca no mapa, mas aquele mapa do Google Maps, com aquele nível de detalhes. Tá? A última versão do Google Maps para o sistema Symbian tem uma opção interessante, que é compartilhar o seu posicionamento com os amigos através do Google Latitude. O que é isso? Ele te avisa em que célula você se encontra. Então um amigo seu que precisa te localizar por algum motivo, e também use o mesmo sistema, com o mesmo Google Maps e com a opção Google Latitude ativa, ele consegue localizar as pessoas que estão compartilhando essas informações. Veja bem, não é uma localização via GPS, via satélite. Na realidade, o que acontece é o seguinte: quando você está com um celular que está dentro de uma área de serviço, esse celular está recebendo uma identificação daquela antena transmissora e receptora da operadora daquela área de serviço, daquela célula, daquela região, pequena região dentro da qual ele pode operar. Que, aliás, essa identificação muda, né? Quando você passa de uma área para outra, muda. Exatamente. Tudo isso causado por uma coisa extremamente simples. O número de usuários é infinitamente maior que o número de canais disponíveis num celular. Por isso que se limita a uma área pequena, de maneira que a coincidência de ter gente demais lá é muito pequena. Às vezes tanto é que diz, como é que eles dizem, a rede está ocupada. Porque tem usuário demais e não tem identidade para todos eles dentro daquela célula. Agora, o que ele faz? Na hora que você está lá,
você está sendo identificado pelo sistema da operadora, porque, obviamente, como é que quando alguém te liga, te acha em Itapecerica da Serra? Porque a operadora sabe que naquele momento aquele celular está linkado com a antena lá de Itapecerica da Serra. Então, se a operadora te localiza, obviamente o sistema do Google Latitude vai te localizar através de em que região de que antena você se encontra. Que em caso de sequestro, é uma coisa assim, muito útil para achar o cidadão. E, naturalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com qual é a lista de amigos ou de conhecidos. Não vai abrir para todos, né? Não vai abrir aquele que você não quer que te localize. Tá certo, tá certo. Alguns, por exemplo, a esposa, né? Bom, depende. Depende, né? Temos aqui, na realidade, não é uma dúvida, né? Mas é uma contribuição aqui dada por quem? Nossa, agora sumiu aqui o nome dele. É José... Bom, José Saad. José Saad é o e-mail, deve ser ele então. É referente a certa vez que eu falei descargo de consciência, né? E não desencargo, como a maioria fala. Porque ele foi pesquisar, né? E sim, ele me dá a razão porque ele pesquisou no Aurélio, no Hawais, né? Que são os dicionários mais completos, entre aspas, da língua portuguesa, né? E basicamente ele dá a diferença entre um e outro, né? O descargo é quando você se livra da carga, né? Se livra da carga. Se livra da carga. E o desencargo é quando você se livra da obrigação. Da obrigação, do encargo. Do encargo, né? Tá certo. Eu tenho um encargo, eu estou encarregado de fazer isso, tá certo? Então você desencarrega... Aquilo que em inglês seria in charge. Who is in charge? Quem está no comando, tá certo? Agora aqui o Sérgio Soares, de Caieiras, ou seja, aqui do estado de São Paulo, diz... eu sou Plugueiro Dourado. Bom, mais uma vez ele diz que o amigo do Pepe Legal não é o Babaluta, tá certo? Nossa, isso aqui vai render muito ainda, né? Bom, diz aqui, agora falando sério, quando vocês falam de antivírus e anti-spyware, vocês falam daqueles que conhecem, óbvio. Vocês já usaram o Avira, o Antivir Personal Free Antivírus? Já. Você já usou? Eu já usei, é muito bom. É bom? Muito bom. E assim, entre os freewares é considerado hoje em dia praticamente o antivírus e antitroiano, assim, mais, e anti-spyware até, que tem maior eficiência. Quer dizer, no fundo ele é 2 mosqueteiros. Já é 2. Já é 2 mosqueteiros. Já corresponde a 2 mosqueteiros. Então o Avira é um antivírus bastante eficaz, tá? Muito bem cotado ali nas listas, né, que classificam os melhores antivírus. E ele pode ser obtido no Baixa Aqui. Se você entrar em www.baixaqui.ig.com.br e digitar lá no campo de busca ou antivírus ou Avira diretamente, você já vai cair no link a partir do qual você pode baixar o Avira, tá? Então, um lembrete e uma contribuição do Sérgio Soares, obrigado. E a gente recomenda, sim. Pelo menos eu já mexi e achei bastante interessante. Inclusive, eu descobri esse Avira quando eu, há algum tempo, estava preparando uma palestra a respeito de vírus, vermes, troianos, cavalos de Troia, né? Enfim, todos esses malefícios, todos esses perigos virtuais que a gente encontra por aí nos computadores e na internet. Eram vírus e outros bichos, o nome da palestra. E quando eu estava preparando, eu fiz uma pesquisa exaustiva a respeito dos vários antivírus, claro, começando por aqueles que eu já conhecia, né, que são aqueles que a gente mais usa, tipo Avast, AVG, e aí tomei conhecimento do Avira como um dos mais bem cotados. E experimentei, realmente é um antivírus de primeira linha. Tá? Então quem tiver a caça de um programa antivírus para instalar no computador, o Avira é uma boa opção. Tarcísio, o Moacir Moreira Júnior é deficiente visual, mora em São Paulo, e diz que ouve o nosso programa desde o tempo que o Windows XP era uma novidade moderníssima. Pois é, Moacir, a gente faz programa de informática desde a época em que as dúvidas eram de DOS.
Lembra? Exatamente. E era Windows 3.11, lembra disso? Nossa, o Windows 3.11, na realidade, era uma máscara gráfica para o DOS, Sim, né? era Né? um O skin, sistema né? operacional era o DOS. Era o DOS. Tanto é que você ligava o computador, ele entrava em modo DOS, E aí e aí você, na linha de comando do DOS, escrevia Win ou Windows ou coisa parecida, né? Win, simplesmente. Se houvesse o caminho já para o diretório do Windows, ou a pasta, né, onde estava o Windows, ele já abria o Windows. Caso contrário, você tinha ainda que comandar CD/Windows e aí escrever o Win, né? E dar o Enter para que o Windows entrasse. O Windows nem entrava automaticamente. Até porque o Windows era um programa que rodava sob o DOS. Sobre o DOS. Né? Só, acho que foi a partir do 98, né, que as coisas começaram a mudar. Começaram, ainda era o DOS. Sim. É que no 98 esse processo já era mais automatizado. No 95, no 98, esse processo de inicialização do Windows já era mais automatizado. Não precisava dar comando nenhum, ele já entrava exatamente. direto. Quer dizer, ele partia do pressuposto que ninguém jamais haveria de querer usar o DOS diretamente. Exato. A não ser que tinha aquele ícone que você clicava e entrava no DOS. E aí começava a virar computador de verdade. O Moacir diz o seguinte: eu tenho um PC com Windows XP instalado e minha conexão é o Speed 2.0. Comprei um notebook positivo Z94 com Windows Vista Home Premium, 32 bits, já instalado. Uhum. Tentei instalar o programa que faz a configuração de acesso à internet. Aquele que vem junto com o modem quando adquirimos o Speed. Tá aí o erro. Olha, não precisa nem continuar. Nem vai em frente. Nem vou em frente. Nem vai em frente. Moacir, o problema está aí. O problema é o seguinte: aquele disco da Telefônica, do Speed, ele funciona muito bem para Windows 98. Ponto. Para o Windows XP já dá um jeito. Agora, o Windows Vista, você vai ter que telefonar para o suporte da Telefônica. E eles vão te informar exatamente passo a passo. Não é difícil, passo a passo. Eles vão te informar exatamente... O que eu posso adiantar é que via rádio passar todos os detalhes fica complicado. Até porque você, na hora que estiver ouvindo esse programa, é muito provável que você não esteja com o computador ligado. Então é melhor que você escute via telefone, com o computador ligado. E avisa a Telefônica que você é deficiente visual, porque, obviamente, o tipo de instruções que eles vão te dar é diferente do que o evidente. É claro. E eles têm esse serviço, e eu falo por experiência própria que eles são extremamente competentes na hora de dar esse suporte. São sim. E assim, olha, o que eu posso, como eu dizia, adiantar para você, Moacir, é que o que você tem que fazer é ignorar esse software fornecido junto com o modem. em CD, junto com o modem, tá? Ignore, simplesmente. Nem instale, não faça nada com ele. E o que tem que ser feito é usar os próprios recursos do Windows Vista, né? Recursos já vêm ativos ali no Windows Vista para criar-se uma conexão de internet. Então tem todo um caminho via painel de controle, redes, que você cria um ponto de entrada de rede usando os próprios recursos do Windows Vista, né? Ignorando, portanto, esse CD fornecido pelo Speed. Agora, o passo a passo, o que você tem que fazer, onde clicar, as características, onde você tem que colocar o seu login e senha, né? Para já haver essa conexão automática e tudo mais. Pois bem, isso o pessoal da própria Speed vai estar super habilitado a fazer, eles fazem sem problema nenhum, e como o Pierluigi disse, até para alertá-los na forma de dar as instruções, avise quando você ligar que você é deficiente visual, que eles vão dar as instruções mais adequadamente, inclusive. O Paulo, sem querer aqui, responde uma parte da dúvida do Udo Platz. Porque ele diz o seguinte, ele mais nos insanos que se ligam em informática. E diz que compartilha a insanidade dele com o pessoal do Plug Eldorado. Agora, ele diz o seguinte, ele encontrou um tutorial em português muito útil a respeito do Audacity, que era justamente onde o Udo estava apanhando, né? Ele diz o seguinte, se você entrar em, não tem www na frente, Audacity Team, quer dizer, o time do Audacity.org /wiki, WIKI, index.php, título igual, Brazilian, sublinhado, Português, sublinhado, Information. Sendo que Brazilian.
português, né? Portuguese. E information são palavras todas começadas com letras maiúsculas. Diz, esse é um tutorial que está postado no YouTube e contém informações valiosas sobre Audacity. Inclusive, entre outras, como buscar e instalar o lame sublinhado enc.dll, que é aquele que serve para salvar e exportar o arquivo MP3. O lame é essa biblioteca de vínculos dinâmicos, essa DLL do lame, é a parte que tem toda a codificação e decodificação dos arquivos de áudio em MP3. Né? Na realidade, o lame é o primeiro e o mais usado ainda, codificador e decodificador MP3. É aquele que foi criado pelo aquele instituto alemão, Fraunhofer, que é o inventor do formato MP3. Tá? Quer dizer, o instituto, não o Fraunhofer. O Fraunhofer foi um cara que descobriu as famosas linhas de Fraunhofer no espectro do Sol, que permitiram a análise química do Sol mesmo à distância, né? Então, e o Audacity, como eu estava dizendo, ele só funciona trabalhando com MP3 nesse aspecto, né? Quer dizer, você tendo o lame, esse lame-enc é de encoder, né? Enc.dll. Esse é facílimo, tá disponível gratuitamente em vários lugares na internet. Então, repetindo, audacityteam.org/wiki, WIKI, /index.php, aí emendado ponto de interrogação, título, né, título em inglês, igual, Brazilian, com B maiúsculo, sublinhado Portuguese, com P maiúsculo, sublinhado Information, com I maiúsculo. E, aliás, essa reforma ortográfica que está aí é justamente para evitar o Brazilian Português, é considerar o português como sendo uma língua só. Não vai dar certo. Bom, a gente vai aguardar. Enquanto isso, a gente só é obrigado a encerrar o programa, né? Porque, infelizmente, nós já estamos no finalzinho dele. Ou felizmente para alguns, não sei, né? E de qualquer forma a gente agradece a todos vocês que ficaram aqui nessa última hora plugados no Plug Eldorado, convidando cada um de vocês para se plugarem novamente no próximo programa. Obrigado a todos, obrigado aí pela audiência, obrigado pelo ID, até logo a todos. Até logo, Tarcísio, até logo o Vitor, hoje é o Vitor que está lá atrás do vidro, e até semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.